terceiro bloco com o meu amigo André Ribeiro. Nós terminamos falando do programa e agora vamos falar de uma ideia de programa, que é sobre música, samba. O samba é... E você estava me falando no intervalo, né, que você gosta, você começou a ter uma gravadora. Essa pandemia... Então, na verdade, não comecei a ter uma gravadora. Eu fui inserido num projeto de uma produtora artística, a SM Produções Artísticas, aqui, propriedade do Sena. E qual que era a ideia dessa produtora? Era fomentar o surgimento, desenvolvimento principalmente, dos artistas da cidade, porque ele achava e acha, né, que a cidade é repleta de grandes artistas, de bons músicos, em princípio música, mas com tantas outras situações, né, a serem produzidas. E na época ele estava querendo lançar um artista de samba e me chamou. Esse artista me chamou para fazer parte. E como é o nome dele? O Maurício Cristofoletti. Mas por quê? Porque a gente tinha uma história aqui no Ruínas, do pagode do Ruínas, que veio depois da gente montar ou começar a encaminhar a criação de uma agremiação carnavalesca, né? Uma escola de samba, que surgiu de uma ideia da reunião ali do Valmir com algumas pessoas. Fui chamado também para estar junto, o Valmir, que Deus o tenha hoje. Abrindo um parêntese, como é que está essa questão do pagode do Ruínas? Parou. E a escola de samba? Então vamos chegar nesse ponto. Tudo começou de uma maneira informal e aí foi tomando corpo. O pessoal falava, vamos registrar, acabou nunca registrando. Mas se tornou uma entidade até respeitada. Nós começamos a fazer, inclusive, festas das crianças ali para 1.200, 1.500 crianças, uma festa grandiosa que a comunidade inteira colaborou. Sempre, eu cobri, né? Uma vez também, sim, uma matéria. Sim, a gente tem até fotos, alguma coisa juntos. E aí surgiu aquela depois de um acho que do segundo carnaval, alguma coisa assim, estávamos reunidos ali, já tinha terminado o carnaval na terça, quarta-feira, a gente estava tipo uma quinta-feira, né, ali no bar, no finalzinho do expediente, tomando uma cerveja, e aí alguém pegou um violão e começou lá um sertanejinho, o Queco, né, começou um sertanejinho, e aí daqui a pouco sentiram a falta de uma percussão, foram pegar um tantã lá, aí o sertanejo, aí o tantã só para dar uma marcação, alguma coisa, aí daqui a pouco virou Raça Negra. Né? Porque dá no violão e já começa a swingar, tal, Raça Negra. No Raça Negra virou uns sambas, e aí tinha um pessoal na mesa ali, já aplaudiu e tal, beleza, né? Só que era sertanejo. Aí na quinta seguinte, vamos fazer de novo, beleza. Aí começou a mesma história, já tinha uns 2, 3. Aí aplaudindo, começaram a pedir música, toca Raça Negra, não sei o que. Na terça e na quinta-feira, não pôde acontecer na quinta-feira, e aí mudaram pra sexta. Aí sexta, happy hour e tal, já tinha mais gente. Aí foi a mesma coisa, começou daqui a pouco um samba, daqui a pouco apareceu um cara de um cavaquinho lá, que é dos amigos nossos e tal, aí começou o samba. Aí foi ali até um certo horário, o pessoal, vai ter sexta de novo? Aí um olhou pro outro assim, aí o Valmir, eu não toco, né, mas tava ali, gostaria de tocar cavaquinho, tem até um cavaquinho, mas não toco. Comecei a fazer aulas, aí veio pandemia, tudo. Aí o Valmir falou assim, por mim, beleza. Mas eu falei assim, não pago nada. Daquele jeitão dele que você conhece. E aí um olhou pro outro e falou, tá bom, vamos. Aí falou pro pessoal, não, vai ter na semana que vem de novo, tá horas, né? Ele tinha que ser cedo por causa de horário de barulho, né? Lei do silêncio, essas coisas. E aí assim começou a história. Aí eu comecei a divulgar. E nessa de começar a divulgar, não tinha nome, não tinha nada, né? Era um pagode lá. Aí, como era Unidos aos Meninos da Bale Bebê, aí toda a agremiação tem o seu pagode, né? Aí fala, coloca a samba da Bale Bebê, aí não, comercialmente, né, até não soava muito legal, aí mudamos pro pagode do Ruínas. Porque o pessoal falava, tem um pagode lá no Ruínas, vamos lá no pagode no Ruínas. Eu comecei a divulgar massivamente. E aí a coisa começou a crescer. Então a gente já teve pagodes memoráveis, fizemos ações beneficentes no pagode, né, de arrecadação de alimentos, cestas básicas. O pessoal vinha de Miracatu, vinha de Diadema, vinha de Praia Grande, de Itanhaém,
para curtir o nosso pagode. O pessoal que vinha às vezes pro final de semana fazia questão de chegar na sexta-feira mais cedo para estar ali e curtir o samba. Então foi realmente... E era uma reunião de amigos, né? O pagode democrático, uma roda de samba realmente democrática, onde quem sabia, logicamente, tinha o grupinho base, mas quem sabia tocar dava uma canjinha e tal. E aí um pouco antes da pandemia, né? Algumas coisas não foram andando bem, a gente sabe, tem sempre um pouquinho de ego de algum, de outro, aí o cara que não posso ir tocar, não sei o que, aí já deixa defasado o time, sabe? Aí a coisa começou a degringolar e eu falei, olha, da minha parte eu não toco mais, não organizo mais esse projeto, né? E aí o pessoal ainda tentou, mas logo ali, mais umas 2, 3 semanas, realmente deu uma pausa, acabou e tal. A ideia era reorganizar e tudo, mas aí veio pandemia, né? É engraçado que começa uma coisa descompromissada, né? Informal, e aí vai ficando... A gente quis organizar, mas aí como já veio nesse... Mas vira uma obrigação praticamente, né? Porque... Não, virou tradição pra gente. Aí, aí já não pode ser mais qualquer coisa, né? Eu tantas vezes arrumei confusão com namorada por causa disso, porque pra mim a sexta-feira ali era... Sagrada. E das pouquíssimas vezes que eu faltei, porque fui viajar com ela, né, uma sexta-noite, no final de semana, ou porque talvez estivesse doente em algum dia, o pessoal ficava, ei, cadê você, não sei o que e tal. Né, teve um dia que eu tava lá em Minas Gerais e o pessoal, mas cadê você que não chegou ainda e tal, né? E eu falei, tô longe. Mas era uma coisa que já estava também me tomando um pouco dessa... Começa a virar um compromisso. E deixou de ser prazer, não totalmente, mas quando você via que muitas das outras pessoas não levavam aquilo com a mesma alma que você colocava. Né? Não estou falando especificamente de mim, outras pessoas também colocavam a alma ali e viam a mesma coisa, né? Mas assim, é um projeto, é uma coisa que eu não tirei da minha cabeça. Talvez não toda sexta-feira, mas de repente fazer um evento mensal, que tenha um fundo solidário, beneficente. Pois entendeu? Isso inclusive já estou começando a mexer os pauzinhos de novo. Vocês chegaram a fazer um estatuto, registrar? Então, na verdade a documentação básica é de uma organização, de uma associação, só muda o objetivo, né? Eu tinha feito recentemente a documentação do clube de futebol, do VECA, que é outra coisa que eu também me envolvi. Então já estava tudo fresquinho ali. Era basicamente mudar algumas coisas, o objetivo e tal. E a documentação, inclusive eu tenho a documentação. Mas acabou não indo para frente. Aí vieram tantas outras coisas, também sempre o ego envolvido no meio, um cara queria que fosse de um jeito, outro queria que fosse de outro. Aí veio pandemia e tal, aí depois veio a questão do falecimento do Valmir, que era o idealizador, junto com mais 2 ou 3 desse projeto de agremiação, e aí tudo ficou realmente em stand-by. E até hoje ninguém nunca mais mexeu com isso, né? Não vai vir a festa das crianças aí de novo no mês que vem. Era até bom, porque depois que o Valmir morreu, aquilo ficou meio triste, né? Ficou, rapaz. Eu vou falar que para passar no bar ali, veio a pandemia, então eu deixei... No comecinho da pandemia eu ainda fui algumas vezes. E aí depois eu deixei de ir mesmo. Até por conta dos meus pais em casa. Eu até queria estar, né? A gente acabou dando uma abusadinha aqui, uma abusadinha ali. Acho que todo mundo acabou fazendo isso. Mas eu queria estar. Queria ter ido outras vezes. E aí nesse meio tempo o Valmir adoeceu, né? Passou um tempo doente, veio a falecer. Não foi Covid. E aí ficou aquela coisa, né, cara? Eu não fui lá. Então isso é uma coisa que eu ainda carrego. Então, mas era bom. E aí ficou tudo assim, em suspenso. Parece que não... Até se reunirem em homenagem a ele, começar a fazer um samba e tal, pra dar uma... mas aí ficou toda aquela questão sentimental ali também, entendeu? Não sei, a mulher dele hoje toca o bar, não sei se ela quer, a gente não conversou nada a respeito disso. Mas são outros 500. Mas a ideia é retomar, fazer alguma coisa, alguma espécie de um samba solidário, que tenha um fundo beneficente, continuar, né, com o projeto, onde que era a gente muito possa reunir da mesma crianças. maneira democrática, talvez agora com um projeto mais organizado, um pouquinho mais de qualidade musical também, né?
De repente a gente bota o audiovisual no meio aí também, né? E uma transmissão, as ideias vêm assim, e buscar parceiros, patrocinadores e uma série de coisas, transformar num projeto legal. André, a gente tem um quadro, uma parte aqui que a gente faz umas perguntas para as pessoas. São perguntas que todo mundo, são temas que todo mundo discute. É aquela da saia justa? Mais ou menos. Pergunta e eu fico, caramba, eu vou responder isso. Todo mundo tem opinião formada sobre isso. Por exemplo, porte de arma. Eu sou contra, na maioria dos casos. Aborto. Sou o contrário, por formação. Mas é uma coisa que eu não seria. Existem as exceções, né? Ideologia de gênero. Em tese eu sou contra, mas eu não tenho uma opinião formada 100% ainda, porque é uma coisa muito complexa de discussão e eu tenho, assim, a formação religiosa ainda me pesa muito, né, e para você partir para algumas coisas, eu tô falando isso também com muita tranquilidade, sem preocupação com quem vai ver esse programa e discutir o que eu tô dizendo. Mas é uma coisa que eu ainda discuto muito dentro de mim internamente, o que seria realmente da pessoa, o que não é, o que é. Eu discuto muito isso. Hoje em dia você vê muito isso. O que é libertinagem, o que é real mesmo, o que não é, sabe? Então eu ainda não tenho uma opinião veemente formada. Poligamia. Sou o contrário. Pedofilia. Absurdamente contrário. Tem gente que está querendo. E como é que você é tão esquerda, cara? Você é contra todas. Não, mas aí que tá. Você é contra todas as pautas. Mas aí é que tá. Primeiro que eu não vejo a esquerda como defensora de coisas que eu sou contrário. Entendeu? E segundo, eu nunca falei que eu sou tão esquerda como você diz e como algumas pessoas dizem. Eu simplesmente tenho conceitos sociais, conceitos... o coletivo, a questão do coletivo e tudo mais, que tendem muito à esquerda. Eu não sou um cara radical, eu tenho muitos conceitos que eu vejo na direita ali. Entendeu? Só que a maioria dos grandes conceitos que determinam o que é ser de direita, eu sou absolutamente contrário. Agora, assim, o meu conceito social, pessoal de formação acaba atendendo um pouco. Só que eu sou do diálogo. Entendeu? Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas também não gosto de Então vou te fazer uma pergunta assim: socialismo ou capitalismo? A mistura dos dois. O social capitalismo. Eu gosto disso também. Mistura dos dois. Só que com o capitalismo ele precisa ser entendido para que não vire um liberalismo, sabe, de uma forma selvagem. É complicado. Isso é uma linha tênue, é uma floresta densa com nevoeiro onde você não sabe, um desfiladeiro ali, se você não sabe se você dá um passo para frente, se você tem mais chão ou se você vai cair no abismo. É complicado. Direito de propriedade. Direito de propriedade, isso é relativo, né? Isso aí há muita discussão. Se a propriedade é do cara, ele tem o direito sobre ela. Agora, assim, é ocioso, não é? O que acontece naquela região é complicado. Eu sei onde você quer chegar com essa pergunta, mas... Onde que eu quero chegar? Questão de direitos de terra, essas coisas assim. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, reorganizar muita coisa. A nossa história enquanto formação do país, ela foi muito tendenciosa para quem sempre teve mais poder. Isso é fato, não tem jeito. Muita gente ficou à margem da sociedade, que poderia ter tido, né, primeiro que a escravidão por si só já fala que não deveria ter acontecido. Você sabe o que eu falo a respeito de escravidão? O mundo antes era de... Isso gerou muita coisa, né? O regime político, né, era monarquia. Sim. Monarquia, imperadores. Né? Você tinha duas classes sociais, que eram os nobres e os servos. Ou os gentis, na Roma antiga, que era quem tinha propriedade, e os servos. Quem não é descendente de nobre é descendente de servo.
Então, todos nós que não somos descendentes de nobres, já somos descendentes de escravos. Entendeu? Mas eu acho que a escravidão ela vai para uma situação um pouco mais radical. Não, né? e é uma coisa tão interessante da- que, se você for ver, é uma situação jurídica, de fato e de direito. Sim. Então, se você vai ver a cultura da época, você vai ver que a coisa era tratada com muita naturalidade. Mas ainda assim, sem me aprofundar muito, eu acho que não dá para se comparar. Porque a escravidão mesmo, como a gente conhece, como a gente viu acontecer no país, realmente de trabalho forçado, escravo, sem remuneração e com todas aquelas circunstâncias. Mas, André, aconteceu no mundo inteiro. Sim. Todo povo que perde uma guerra ou é morto ou é escravizado. Sim, mas aí cada povo precisa. Você precisa trazer essa discussão e precisa consertar muita coisa. É Entendeu? cultura, né? Sim. É a cultura que... Você precisa consertar muita coisa. E quem defende esse. Aí você vai me falar da esquerda, mas quem defende esse conserto sempre foi a esquerda. A direita não defende isso. Que A conserto? De consertar toda essa questão social, questão dos direitos, da igualdade, se a gente vai então se aprofundar na questão. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o governo que mais fez reforma agrária? Você sabe? Em números não. Então eu vou te Mas dizer. vai, me diga. Quem foi? Você não, me você diga. não tem a menor ideia. Talvez sim. Quem que você acha que foi? Não, me diga você. O Geisel. O Geisel foi o governo militar. Tá, ele fez reforma agrária, mas com qual intuito? De fato, distribui terras. Distribuir terra, mas para quem? Para quem quisesse plantar. Terras. Será? É histórico isso. Ele foi o que mais fez em mal a quantidade. E de fato, né? E foi quem ocupou esse interior do Brasil, que antes era só litorâneo. Né? E, Na verdade, a gente vê. outra coisa que as pessoas não sabem é que esse regime militar, todos eles, com exceção do Figueiredo, foram tenentistas. Então eles eram todos de esquerda, ao contrário do que se imagina. É interessante isso. Mas é interessante ver que a esquerda, principalmente no Brasil, ela vai mudando também. A esquerda não, na verdade, toda a tendência política ela vai mudando conforme a ocasião, né? Então, André, esse programa aqui tem uma coisa interessante. Quando começa a ficar bom, acaba o tempo. já cortaram o trabalho bem? Está acabando. Dá um alô aí pro teu pessoal, pro teu público. Deixa uns 15 segundos para você se despedir. Acabou. Então, me trouxeram aqui pra me colocar na saia justa. E assim, né, sem preparação, e a gente discute com o que vem na cabeça Mas na hora, essa que é a de verdade. todos os assuntos, né? Eu queria agradecer a oportunidade ao Sérgio Ballarini e toda a produção de poder estar aqui me colocando um pouquinho diante Toda a produção é com ele e Renata. diante de quem vai assistir, né? Até fiquei bastante honrado, não imaginava isso. A gente está para gravar esse programa já há bastante tempo, eu nunca tinha a oportunidade, né? Nada foi combinado ou acertado previamente, né? Então tudo que se comentou aqui, se falou, principalmente essa parte agora aqui, a gente precisa sempre de uma preparação, né? Para poder falar e conversar, mas a gente fala o que vem na cabeça, não tem problema não. Legal, obrigado pessoal, até a próxima.